lembro que a gente foi visitar uma operação de estacionamento de aeroporto no Canadá, onde ele era um robô. Você deixava o carro na entrada do estacionamento e vinha um robô por baixo do carro, que levantava o carro e levava para uma vaga de estacionamento. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UOL Líderes. Eu sou Mariana Desidério e o nosso convidado hoje é Thiago Piovesan. Ele é CEO da Índigo no Brasil. A Índigo é uma empresa de estacionamentos que tem sede na França. Em 2022, ela comprou a Paribem no Brasil e se tornou uma das maiores empresas do setor por aqui. Em 2022, a Índigo faturou cerca de 1,1 bilhão de reais no Brasil. Thiago, seja bem-vindo. Obrigado, Mari. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Thiago, vocês fizeram uma aquisição importante, né, em 2022. Quero entender um pouco melhor quais são os planos de investimentos que vocês têm para o país nos próximos 12 meses. Maravilha. Foi uma junção uma combinação de negócios importante, porque juntamos as duas companhias que tinham e que têm um DNA muito parecido do ponto de vista de olhar para o segmento para o futuro. Então, o grande racional dessa combinação, ela nunca foi redução de custos, aperto de gastos, e sim foco em crescimento e promover uma melhor experiência para o cliente final, que a gente sabe que hoje em dia a mobilidade e essa questão do digital, ela ganhou muito espaço, especialmente pela pandemia. Então, a ideia da junção foi juntar forças de grupos fortes, como era a Paribem e como é a Índigo, no Brasil, para que juntas pudessem, então, acelerar o plano de desenvolvimento de inovação, de desenvolvimento de experiência e crescer de maneira mais acelerada. Então, nosso foco é crescer. A gente não tem uma necessidade de números, mas eu diria que hoje o nosso plano é crescer ao redor de investimentos de 200, 250 milhões ano em novas operações, além de manter a companhia com o portfólio atual rodando. E quais que, na sua visão, são os principais desafios para esse crescimento se concretizar? Eu acho que hoje o grande desafio não dá para fugir muito da questão econômica do país, né? É evidente que a taxa de juros mais alta, a gente cresce muito por investimentos. A nossa ideia quando a gente entra numa operação é que a gente promova a melhoria da operação, a ampliação da operação. Nosso DNA é muito de infraestrutura. Lá desde os primórdios, a gente tem mais de 50 anos na França, e ela tem origem muito nessa parte de construção de infraestrutura de mobilidade. E isso a gente traz para o Brasil muito esse contexto. Então, gostamos de projetos que tenham na sua alicerce expansão do empreendimento, crescimento, desenvolvimento, e a gente participar disso. E hoje, por certo, agora com a redução dos juros, esse apetite tende a aumentar. Então acho que esse é um ponto importante. E o outro ponto importante é um pouco da reinvenção da mobilidade, né? Ou seja, a própria crise da Covid, as pessoas trouxeram modelos de se locomover diferentes, expectativas diferentes, racionais diferentes, e passaram a viver a mobilidade de uma maneira um pouco distinta. Isso não quer dizer que que os carros não vão estar presentes, que a gente vai deixar de operar, mas a gente precisa se adequar a esse novo mundo, essa nova maneira de viver e de se conectar. Todo mundo é muito mais digital, a conexão ela tem que ser muito mais simples e sem fricção. Então, acho que a construção desses dois cenários, ambiente propício para crescimento dos segmentos, da indústria, dos ativos de maneira geral, e a gente conseguir encaixar essa experiência complementar, que não é só uma operação de estacionar, chegar e deixar o carro. É muito mais do que isso hoje, né? É a experiência de conexão e de serviço no local. Esses são os grandes desafios de continuar o plano de crescimento que a gente tem mirado. Você falou sobre mudança de comportamento na mobilidade, né? Me fala qual que foi a principal mudança e como que isso impacta o negócio de vocês? Cada segmento tem um pouco do seu efeito, né? Então, por exemplo, talvez o exemplo que eu vou dar materializa um pouco mais fácil isso, mas o home office hoje um elemento presente na vida das companhias. Então, aqueles locais onde você tinha uma presença de público mais corporativa, uma presença de público onde eram mais escritórios, áreas de trabalho, enfim, coisas dessa natureza, você vê que a utilização do estacionamento ela tende a sair um pouco do perfil do funcionário que deixava o carro ali para trabalhar, da empresa que contratava umas vagas para o seu funcionário,
para chegar a um outro tipo de público que pode compensar, pode não compensar, mas esse é um perfil que mudou bastante. O que a gente sentiu também na prática é que ambientes abertos, como parques, por exemplo, eles ganharam muita visibilidade e a gente sentiu a presença de público mais intensa pós-pandemia nesses ativos do que era até então. Eu acho que tem um pouco a ver com a sensação de estar num ambiente mais aberto, mais protegido de vírus e tudo mais. Então, os parques tiveram, por outro lado, uma intensidade de tráfego maior. Aeroportos, a gente está vendo que está crescendo agora, um pouco impactado pelo home office, pela videoconferência. Então, depende um pouco do segmento, eles respondem diferentes aos tráfegos, mas cada um ao seu modelo acabou sofrendo um pouco de modificação. Uma coisa que é comum a todos eles, Mário, o estacionamento ele já tinha deixado de ser visto como uma área fim, né, um ponto final. E eles estão se transformando muito em áreas de conexão, não só para que ele seja um ponto de referência numa jornada de A a C, onde o meio do caminho é o estacionamento e não o final do caminho é o estacionamento. Então você pode vir de carro no estacionamento e eventualmente pegar uma bicicleta, você pode pegar um carro elétrico, você pode pegar um patinete, você pode fazer outras conexões que vão te criar uma experiência de mobilidade mais inteligente, mais leve, até mesmo você entender que aquela área de estacionamento ela vai servir de uma prestação de serviços para o usuário, obviamente correlacionada ao serviço do carro, mas, por exemplo, hoje a gente vê é muito comum você ter operações de last mile, que são deliveries de última milha, né, em áreas de estacionamento, para justamente facilitar essa entrega, esse delivery que também se intensificou em pandemia. Você vê muito self-storage, né, ou seja, áreas de armazenagem que você pode deixar, áreas de estacionamento de bicicletas, pontos de vacinação. Na pandemia foi muito comum a gente transformar estacionamento em pontos avançados de vacinação de Covid, onde você acaba usando aquela operação para prover um serviço para a sociedade. Então, o que a gente consegue perceber é um pouco essa transformação. O estacionamento precisa ampliar o seu papel. Normalmente nós estamos localizados em zonas nobres de cidades, ou em shoppings, ou em regiões diferenciadas, então são centralizadas, são de fácil acesso, e ele possa, então, dentro do seu DNA, prover uma complementaridade, que é ou conexão para um outro ponto, quando ali não é o ponto final, ou até ser um ponto final com um serviço agregado mais completo. Mas os urbanistas, eles dizem, por exemplo, que quanto mais vagas de estacionamento, mais se usam carros, né? E isso é uma questão, é um problema urbanístico, né? E em vez de a pessoa usar um transporte público, usar uma bicicleta, ela acaba usando o carro justamente porque tem aquela comodidade ali, a comodidade do estacionamento. Como ampliar o negócio de vocês e como lidar com essa situação? A gente acho que não tem uma relação direta de que as pessoas usam carro ou têm carros porque tem área de estacionamento. Eu acho que é um pouco do conceito da facilidade de locomoção, né? O que a gente tem que fazer, sim, e é o papel que a Índigo tem, através até de uma área que nós criamos com a integração com a Paribem, que a gente chama de Smart Cities, é justamente uma área que não pensa uma relação tradicional de estacionamento com o cliente, ou seja, nós não estamos ali simplesmente para criar uma área para estacionar carro. O Smart City vem para completar essa visão de criar uma área de estacionamento, mas que ela seja customizada e racional para a necessidade do público daquela região. Então, muitas vezes, uma área de estacionamento pode nascer com uma parte do espaço que não seja dedicado para carro. E é o que a gente está fazendo. Essa transformação ela é importante, ela seja dedicado para serviços que vai ocupar uma outra área de estacionamento, mas ela em si é muito mais uma solução do que um ponto final. Então, eu acho que o que a gente está pensando em fazer e está tentando ajudar é criar o estacionamento um ponto de referência, e aí entra o hub de conexão, para que você não tenha que sair de carro de um ponto A até um ponto C, que você possa ir de maneira eficiente de um ponto A a um ponto B, e que essa parte final você tenha uma locomoção mais suave, mais inteligente para você e para a população. Então, essa conexão, que hoje é o que falta em função da nossa infraestrutura pública, em função da nossa infraestrutura de transporte, em função de todas essas dificuldades que o país enfrenta, você não consegue ter essas conexões muito eficientes, né? Você não tem metrô, você não tem ônibus. Então, eu diria que hoje a falta de uso desses meios alternativos, ela é muito menos porque existe vaga de estacionamento e acho que muito mais por uma oportunidade de melhoria desses serviços de maneira geral.
Mas se a gente pensar a cidade do futuro crescendo de maneira eficiente, o modelo que tem que ser pensado é meios alternativos de mobilidade eficientes, e aí estamos com todos eles, desde ônibus a bicicletas a patinetes, áreas dedicadas para essa mobilidade, porque você não vai botar a bicicleta no meio de carro e vice-versa, que também é outro problema. Então, a infraestrutura ela é fundamental e os estacionamentos serem pontos de conexão. De novo, você vai permitir planejar a sua viagem. Eu quero sair da minha casa e ir para determinado ponto, e esse planejamento vai dizer, você tem que deixar o carro no estacionamento tal, porque ali você consegue pegar um meio de locomoção, um trem, um metrô, uma bicicleta, que vai aliviar o trânsito, vai deixar a cidade mais tranquila em termos de mobilidade e vai racionalizar aquele espaço de estacionamento para um outro propósito. Esse é o modelo. É óbvio que implantar isso não é fácil, porque, de novo, não depende só de você criar o hub, você precisa ter as relações de conexão bem montadas, senão você vai para um lugar esperando uma conexão e não consegue fazer, e aí não funciona. Mas cidades mais desenvolvidas que já estão trabalhando nesse cenário há bastante tempo, dá para ver claramente a diferença, e aí sim, não é que você tira os carros da rua, apesar de sim, mas você racionaliza o movimento e o tráfego deles dentro de trechos que sejam mais inteligentes, para causar uma tranquilidade para a cidade um pouco maior. Não sei se eu confundi, mas o modelo é um pouco diferente de só criar o estacionamento. Né? E estamos falando aqui de mobilidade e você chegou a dizer que os carros eles sempre vão fazer parte da nossa vida, né? Bom, trânsito é um problema muito sério, né? Em São Paulo, em outras capitais brasileiras. Como que tudo isso que a gente está conversando aqui, como resolver o problema do trânsito, tendo em vista esse raciocínio que você está trazendo? Na verdade, não tem uma resposta única e fácil, né? Eu acho e não tem um fator só que influencia nisso, é um conjunto. Eu acho que, por exemplo, quando eu falo que veículos não vão desaparecer e não vão, hoje a gente está numa tendência de migrar carros a combustão para carros elétricos. Então, o que obviamente é uma das iniciativas que a gente já vê na Europa e no Brasil também se consolidar. A gente adaptar os estacionamentos para receber os carros elétricos. Então, na verdade, você está trocando um veículo por um outro, por um apelo, enfim, mais de maneira ecológica, enfim, coisas desse tipo. O que eu acho que falta, na verdade, é um pouco da primeira ponta. Então, o aliviar da mobilidade, o deixar um trânsito melhor e uma experiência de vida melhor, tem a ver um pouco de tudo que a gente falou. Tem a ver com a melhoria do transporte público, tem a ver com o incentivo governamental, eventualmente, em a gente criar um projeto amplo de mobilidade. Ele tem que entrar com um projeto, com funding, porque normalmente obras assim têm um investimento grande. Talvez ampliar, mudar um pouco o modelo de concessões. A gente vê na Europa concessões de 70, 100 anos que viabilizam grandes projetos. No Brasil você vê concessões, talvez esses cenários mais longos são bem pouco, são mais raros, né? A gente consegue ver 30, 20 anos, e aí dependendo do tamanho da transformação, você não consegue um projeto viabilizar ele em 20, 30 anos. Então, eu acho que tem uma adequação de modelo de projeto, tem uma adequação de infraestrutura pública, e aí fazer isso tudo se conectar, que é o papel que eu acho que é o que falta muito. A gente está vendo essas iniciativas isoladas. Vai chegar um ponto, Mari, que a gente vai ter, vamos imaginar que se projetando num futuro, né, que tudo dê certo, um transporte público eficiente, você vai ter áreas de estacionamento com muito mais ofertas de serviços e opções de mobilidade do que tem hoje. Você vai ter um perfil de deslocamento diferente, com carros, com, enfim, outros meios, carros voadores, né, que a gente está vendo aí agora, também pode acontecer, ou até mesmo carros autônomos, mas você não vai ver isso integrado. Então você vai ter um monte de soluções orbitando numa mesma cidade, numa mesma região, mas elas não estão conectadas entre si de uma maneira racional, ou vão estar criando duplicidade de soluções, e aí de novo você causa um transtorno, porque você não vai racionalizar, ou você talvez não vai ter uma solução que naquele momento desenha. Então, eu acho que a gente vai viver lá na frente um momento 2, que vai ser pegar todas essas iniciativas que hoje acontecem de maneira mais isoladas e alguém tentar e dizer, bom, vamos empacotar isso aqui e agora vamos organizar isso para que isso sirva como um ambiente de mobilidade único e não vários ambientes de micromobilidade que no final tem uma eficiência maior do que tem hoje,
mas não chegam na eficiência máxima que a gente poderia fazer. Então, acho que acho que falta um pouco alguma visão mais ampla que pense mobilidade de maneira mais ampla no país. E não adianta achar que governo federal é quem tem que trazer isso, porque mobilidade, para discutir mobilidade, você não discute mobilidade de um país, né? Você tem linhas de incentivos e você tem direcionamentos estratégicos federativos, mas a mobilidade, a solução da mobilidade, ela acontece na cidade, ela acontece naquela região. Então, se a gente não tiver essa linha estratégica do governo desdobrada em iniciativas regionalizadas, a gente também não consegue implementar esse desenho. E a gente vai ficar nessa tentativa de criar melhorias de experiência, criar melhorias de mobilidade, que elas talvez não sejam tão expressivas no curto prazo quanto poderiam ser se estivessem inseridas num projeto maior de pensar mobilidade um pouquinho mais ampla. Quando a gente fala em conexão, já logo imagina uma roda de amigos, família, um crush novo. Mas aqui a conexão é ainda mais importante. É com você. Conexão Viva Bem convida grandes especialistas para abordar saúde e bem-estar de forma clara e descomplicada. Aqui não tem mediquês, não tem termo difícil, nada disso. Porque a gente quer te ver cada vez mais conectado com a sua saúde. Sabe aquelas crenças populares e mitos que vivem rodando por aí? Estão com os dias contados, porque o nosso time vai desmistificar a saúde pra gente de uma vez por todas. Ainda tem dicas dos especialistas e famosos compartilhando com a gente suas próprias experiências. Tudo isso para a gente ficar ainda mais conectado com a nossa saúde. Conexão Viva Bem, toda terça, no canal UOL. E vocês têm uma presença forte na Europa, né? É uma empresa de origem francesa, vocês atuam em várias cidades na Europa. Que experiência que vocês entendem que funciona bem lá, que vocês atuam lá, que poderia ser trazida para o Brasil? A gente hoje atua em 9 países, né? E o Brasil tem uma presença no grupo bastante importante, não só pelo potencial que ele representa, né, mas também pelas opções que a gente tem de crescimento. O que a gente consegue ver é que cada local tem um momento de implantar alguma melhoria, né? O que a gente tem que tropicalizar as soluções. Eu lembro de alguns exemplos que a gente tinha uma operação na China e a China sempre tinha alguns modelos disruptivos de mobilidade. Então a gente, bacana trazer isso para o Brasil, mas não dá para você pegar soluções lá fora e trazer e achar que dá para implementar, porque a realidade é muito diferente e em todos os sentidos. A modalidade cultural de um país é diferente, o incentivo econômico é diferente e a estrutura do país é diferente. Então, por exemplo, a gente falava lá na China, a gente tem ainda muita tecnologia ligada em RFID no carro e leitura de placa, que é o que domina muito dos estacionamentos automatizados. Mas na China a gente já estava vendo que a identidade do estacionamento estava se dando pelo celular, pela identidade digital da pessoa. E já está acontecendo no Brasil, né? Hoje você aluga a sua casa num Airbnb, então a casa é sua, mas não necessariamente você está nela, né? E isso acontece com o carro, né? Então lá fora o carro é do Thiago, é da Mari, mas não necessariamente nós estamos usando isso. Então a identidade do digital, do telefone, é muito mais usada. Só que no Brasil ele não conectava ainda e acho que não conecta com a nossa realidade. Então a gente precisa de um processo ainda aqui para conseguir dizer, olha, essa tecnologia, esse avanço, ele já está pronto, preparado e será eficiente e útil no Brasil, porque a gente já tem uma infraestrutura, já tem um desenho que acomoda isso bem. Dito isso, eu acho que esse tempo ele era muito maior no passado, tá? Quando a gente olhava coisas que aconteciam em outros países, até chegar a uma situação de poder ser tropicalizada para o nosso, ele tinha um tempo de maturação muito grande. Hoje a gente vê esse tempo mais curto, quer dizer, a gente está se preparando mais e tudo acontece mais rápido. Acho que hoje o grande ponto que está acontecendo no Brasil é exatamente o que já aconteceu na Europa, ou seja, essa democratização do estacionamento para que ele atue mais como serviço, isso já está presente lá, muito forte. A automatização do estacionamento para que você não sinta que entrou e saiu de um estacionamento, que seja automaticamente imperceptível, né? Seja porque ele já faça a leitura de placas e você já entra direto, seja porque sequer você tem cancelas lá, né? Você já só faz leitura através de
de outros mecanismos. Mas outra questão que surgiu muito lá, que eu acho que esse é o tema que vai demorar um pouco para chegar aqui, é que lá fora a gente já viu uma tendência, por exemplo, vou dar um exemplo de Paris, onde pegar a área de superfície das cidades e privilegiar para o lazer e para caminhada, para bicicletas, tentar tirar os carros da zona de prioridade das. Você olha a rua, você não enxerga carro, você enxerga área aberta, né? Por que isso é possível lá? Primeiro, porque muitas das operações, por exemplo, na França, são subterrâneas de estacionamento. Então, você joga toda a parte de mobilidade para baixo e alivia a parte de cima para tornar uma percepção visual mais tranquila e que se transforma, de fato, numa experiência mais tranquila. Só que para fazer essa transformação, não é simples, porque você precisa, primeiro, de novo, aí entra naquelas questões de tempos de concessões, de altos investimentos, de estar alinhado com o modelo estratégico do país. Então, você tem que ter algum tipo de incentivo, eu não falo só de incentivo fiscal, mas de incentivo de projeto econômico, de verbas, de tempo de concessões, para que você consiga construir isso. Esse é um item que a gente chama de estacionamento do futuro, onde a gente enxerga todas as áreas de estacionamento do nível da superfície para baixo. E para a parte de cima você preserva para lazer, para convivência de família, para uma experiência de sentimento mais leve. Quando é que a gente consegue implantar isso no Brasil? É uma grande pergunta, né? Dá para ver o tamanho da distância que a gente está entre como a gente opera hoje como país, em modelo preponderantemente estacionamento em edifícios garagens ou até em terrenos planos, para o modelo que a França fez. Isso a gente não faz em 2, 3 anos, né? De novo, isso é um plano de governo que coloca uma missão e uma ideia de conseguir fazer essa experiência ou essa transformação na cidade, e a partir daí se começa a criar ações, iniciativas, projetos que levem para isso. Que é o que eu acho que, voltando à minha primeira fala, é o que falta um pouco a gente pensar isso de maneira estruturada no país, né? E a partir daí desenvolver os planos. Mas essas são as coisas que a gente já trouxe muita coisa de lá, mano. O nosso aplicativo hoje, por exemplo, é uma experiência digital extremamente completa para o usuário. Você faz reserva de vaga, você paga, você escolhe a área segmentada de estacionamento, você pode fazer integrações com outros sistemas, quer dizer, você consegue via digital, hoje praticamente passar desapercebido no estacionamento. Outras situações tipo essa são mais complexas de trazer, mas é o caminho do futuro, né? Em algum momento nós vamos ter que pensar isso estruturalmente. Quanto mais cedo, melhor, porque a gente aproveita melhor o plano. Quanto mais tarde, mais retrabalho provavelmente a gente vai ter e mais tempo para implantar isso a gente vai ter, né? E aquelas novidades que às vezes a gente vê um vídeo na internet, assim, o estacionamento que a pessoa não precisa manobrar o carro para estacionar, porque tem um negocinho ali no chão que vai lá e faz o carro estacionar. Ou então, você citou essa coisa dos estacionamentos debaixo da terra, né? Então, esses dias eu vi um que o cara parava o carro ali, saía, andava e o carro descia sozinho e ia parar numa vaga lá de forma automática. Isso a gente vai ver um dia. Já existe, né? Já existe. Posso dizer que já tem experiências na própria Índigo lá fora nesse sentido. É óbvio que isso não é a maior parte ainda, porque envolve investimento, envolve adequação de carros, né? Os carros autônomos, principalmente com essa tecnologia, podem fazer. Mas a gente vê, isso é uma tendência, né? Eu acho que cada vez mais a gente caminha para isso. É difícil dizer qual é o desenho final do futuro, né? A cada ciclo que a gente passa, a gente vê coisas novas surgindo e mais disruptivas do que eram, né? Mas, por exemplo, eu lembro que a gente foi visitar uma operação de estacionamento de aeroporto no Canadá, onde ele era um robô. Você deixava o carro na entrada do estacionamento e vinha um robô por baixo do carro, que levantava o carro e levava para uma vaga de estacionamento. Eu diria que é bacana, né? E quando você chegava de viagem, você simplesmente apertava, estou chegando, o robô ia lá, tirava o carro e te colocava. Você precisa esses são investimentos altos,
não só no robô, mas na infraestrutura de estacionamento, que eu diria que vai caminhar, e assim como os carros elétricos, eu acho que a gente conseguiu ver um pouco disso. Você começa com um perfil de custo muito elevado para uma operação pesada, que dificilmente se paga na conta, ela vale num primeiro momento muito mais como uma experiência e quase que o piloto do futuro, né, do que propriamente um modelo pronto para ser replicado em todo mundo. Então, como experiência, como desenho diferente para a gente caminhar, ele já existe, mas eu acho que até ele se transformar na solução final, que a gente possa realmente multiplicar e replicar, ainda tem muito ponto de melhoria, de desenvolvimento, de redução de baratear, de custo, porque o que ninguém quer é colocar uma tecnologia dessa e triplicar o ticket de estacionamento, porque nós vamos ter um outro problema, né? Apesar da conveniência ser boa, o custo para fazer isso é muito alto. Então, acho que a gente vai ter que chegar num balanço, isso está acontecendo, é parte do desenvolvimento, parte da inovação, e caminha junto com a experiência de estacionamento. Vai chegar, está chegando, já existe, só que é exemplo de tecnologias disruptivas, ele tem um tempo de amadurecimento, de teste e até próprio de aprimoramento, até se tornar uma solução final pronta para ser replicada. Né? E como que está sendo até aqui a sua avaliação do governo Lula? Eu acho que o governo Lula está dentro do equilíbrio, né? Sem nenhum tipo de posição partidária. Eu acho que a gente tem um ambiente tenso, né, desde o início, que não é fácil governar e juntar todas essas questões. Acho que além dos desafios do país, ainda existiam os desafios dos relacionamentos e da visão externa. Eu vejo que o governo Lula está equilibrado. Tá? Não teria nenhum fator mais positivo. Obviamente, alguns itens nos preocupam, né, e nos afetam mais diretamente. A inflação é um item muito preocupante, que a gente espera aí, pelo menos as expectativas é que ela venha para um patamar adequado. Estamos sentindo aí os primeiros movimentos agora nas últimas definições. Espero que continue assim, para incentivar o investimento e para mobilizar essa construção que a gente precisa fazer, né, de infraestrutura. Taxa de juros hoje está, obviamente, em muitos casos, desincentivando o investimento e incentivando a retenção do caixa, né? Então, isso também joga um pouco contra. E eu acho que tudo isso a reforma tributária é um ponto extremamente importante, que, ao mesmo tempo, eu acho assim, a gente precisa muito dessa reforma, né? Falar de tributos no Brasil é uma complexidade. Imagina eu falando para os franceses como é que funciona a parte tributária no Brasil. Assim, não é fácil, muito embora já conheçam muito bem, mas a nossa complexidade é grande. Então, a simplificação ela é muito bem-vinda. A minha preocupação com relação ao modelo é que não está claro ainda como é que no final das contas... Está claro o modelo que vai prevalecer, mas não está claro os impactos que os diferentes segmentos da indústria de serviços vão sofrer. Então, eu tenho visto isso e conversado com muitos colegas do segmento de serviços. A preocupação maior é quando ela for validada, aprovada, como é que no nosso segmento de serviços vai se comportar em alíquotas, em impactos tributários, que a gente sabe que é hoje uma parte importante do nosso PIB, é a parte importante de mão de obra, de empregos gerados, e que se tiver um impacto, apesar da simplificação da matriz tributária, mas tiver um impacto de aumento de custos, isso pode trazer um impacto reverso a tudo isso que a gente falou de melhoria de inflação, de melhoria de taxa de juros, porque vai colocar numa outra frente, numa posição contrária, algo que a gente vai ter que lidar com aumento de custo. Então, acho que essa é a grande preocupação da levar, mas eu acho que a caminhada a gente está otimista. Acho que para o ano que vem a tendência é que a gente continue nela, se nada acontecer diferente, aí o contrário. Né? E vocês imaginam que, pela forma como a reforma está desenhada hoje, estacionamento vai ficar mais caro? Essa pergunta é interessante, de vários milhões, né? A gente não sabe, espero que não, né? Acho que não pode, mas não está claro para nós ainda como é que vai ser esse desenho, né? Então, a gente está acompanhando de perto, está falando com as representações, tentando garantir que a gente não vai ter esse impacto. Acho que garantia nós não temos, mas a gente acredita que deveria ser assim, né? Deveria manter o balanço e o equilíbrio para que não tivesse um problema maior para ser administrado. Então, espero que não, acredito que não, mas vamos ver, né? Estamos perto de descobrir, provavelmente.
Uau!